Quando Deus entrou em cena para colocar em prática o plano que prometeu em Gênesis capítulo 3, ele tinha o desejo de que cada nação em mente ao falar com esse único homem. O coração de Deus sempre foi que pessoas de todas as tribos, línguas e nações se reunissem ao redor do trono para adorar Jesus. Esta é a imagem que vemos no final da Bíblia em Apocalipse capítulo 7. É ali, ao redor do trono celestial, que vemos a aliança feita a Abraão cumprida. Quando Jesus nasceu, Deus estava literalmente colocando os pés no chão para cumprir essa missão e da redenção mundial através do nascimento, vida, morte e ressurreição de seu Filho. Jesus Cristo deixou os confortos e benefícios do céu para ir para outra terra e viver lá entre aquelas pessoas a fim de trazer redenção e salvação a um mundo perdido e moribundo. Ele deixou a sua casa celestial para ir a um país estrangeiro para espalhar o seu evangelho. Deitado ali, na manjedoura, estava o primeiro missionário do Novo Testamento. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, gripado ainda, sou a diaconisa Tânia Anjo, professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre dessa revista maravilhosa, do quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amém? E vamos lá aqui na lição de hoje, que é a lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Nós estudamos na lição passada do Antigo Testamento, hoje é do Novo Testamento. O textuário vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática vai nos dizer assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de o seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, e Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao 20. Os objetivos da lição é revelar o Deus missionário no Novo Testamento, mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos e enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante que você, ao final desse vídeo, assim que você assistir, dá o seu joinha, que isso é importante para que nós continuemos aqui nessa plataforma. Lembrando também que esse slide estará disponível gratuitamente, irmãos, aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. Está muito claro no Novo Testamento que Deus ordena que a igreja se preocupe com missões. As missões fluem do coração de Deus. O plano e o propósito de Deus é espalhar sua glória por toda a criação, para que as pessoas de todas as línguas, tribos e nações experimentem a glória de Deus por meio da salvação que se encontra em Jesus Cristo. No entanto, o plano de Deus para missões no Novo Testamento não é um plano B, como se o plano A do Antigo Testamento tivesse falhado. Deus sempre teve o desejo de trazer sua glória às nações. Nós estudamos isso na lição passada. Isso traria julgamento para outras nações que rejeitaram, mas também traria testemunho do Evangelho. O foco do Novo Testamento na missão inclui consistentemente todo mundo,
em vez de apenas a comunidade do povo de Deus. Jesus enviou os seus discípulos ao mundo, assim como havia sido enviado por Deus. A partir daí, a missão passou a ser associada principalmente àqueles que estão fora da igreja, ou seja, o ID. Os crentes são o sal e a luz do mundo. Subtópico 2, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Não pode haver dúvida de que no Antigo Testamento Deus chamou a nação de Israel para ser seu povo especial escolhido, como já estudamos na lição passada. Deus não os chamou porque eram melhores de outras nações, pelo contrário, eles eram tão maus e pecadores quanto todas as nações ao seu redor. Ela havia sido escolhida pela graça de Deus para ser um bem precioso. Seu papel como chamado por Deus era ser um reino de sacerdotes. Os sacerdotes, em suas funções, são mediadores. O papel da nação de Israel era mediar o conhecimento de Deus para o resto da terra. Em outras palavras, quando Israel estava seguindo o Senhor, outras nações o veriam. Deus sempre teve a intenção de espalhar seu nome por toda a criação e redimir por pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Seu plano foi enviar seu Filho eterno a este mundo para efetuar a reconciliação entre Deus e o homem. Por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus se espalharia pelas nações para que elas o conhecessem e o adorassem. Subtópico 3, a igreja à luz dessa revelação. Jesus conhecia a sua missão. Ele sabia porque o Pai o enviou ao mundo. Ele se alinhou a essa missão. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que está registrado na sua vida, nos evangelhos, foi focado em cumprir a missão para o qual ele foi enviado. No final de sua vida e ministério, ele orou ao Pai: eu vos trouxe glória na terra, completando a obra que me destes para fazer. Ou seja, missão cumprida. Jesus era um missionário. Essa aplicação do termo missionário a Jesus pode soar estranha para alguns, mas Jesus exemplifica, no sentido mais verdadeiro, o que significa ser missionário. A maioria dos cristãos entende que o missionário é aquele que foi enviado com o evangelho a um povo estrangeiro para levá-lo à fé em Cristo, entre outras coisas, multiplicar discípulos e estabelecer igrejas. Jesus foi enviado à terra pelo Pai com o evangelho. Ele não foi enviado para condenar o mundo, mas para o mundo por meio dele, que por ele fosse salvo. Ele proclamou o evangelho, fez discípulos e estabeleceu a sua igreja. Então, ele enviou seus seguidores como missionários com o evangelho para Jerusalém, Judéia e Samaria e para os confins da terra. Ele ordenou que fizessem discípulos, batizassem e ensinassem obediência a tudo o que ele ordenava. Jesus iniciou um movimento missionário. Todo seguidor de Jesus instantaneamente se tornou um missionário enviado com a mensagem do Evangelho. A sinopse do tópico 1 diz assim para nós: a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. Tópico 2, missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos, a missão divina de Deus tem um missionário e ele é Cristo. Um missionário é aquele que é enviado para cumprir uma missão. Cristo pensa em si mesmo como missionário? Sim. Ele menciona 39 vezes, somente no Evangelho de João, que ele é enviado por Deus. Mas esse tipo divino missionário também nos envia para sermos missionários. Ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. João capítulo 20, versículo 21.
Ele é o protomissionário e, como tal, deu um exemplo a ser seguido. Por isso, é muito importante descobrirmos como ele agiu como missionário. Uma grande parte do ensinamento de Cristo é sobre o reino de Deus. Ele deixou claro que o escopo do reino de Deus é mundial e não se limita aos judeus. Primeiro, Cristo ensina que muitas pessoas virão do Oriente, do Oeste, do Norte e do Sul e se sentarão banqueteando-se no reino de Deus. As bênçãos do reino de Deus são para todas as pessoas do mundo. A imagem do reino de Deus como festa é muito preciosa. Mas, evidentemente, um convite deve ser enviado às nações e os convidados devem ser trazidos para a festa. Este envio e recolha constitui a nossa missão. Os missionários do rei são ordenados a ir ao Oriente e ao Oeste, ao Norte, ao Sul, para anunciar as boas novas da festa do seu reino e reunir aqueles que respondem ao grande convite do rei. Subtópico 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. No livro de Atos, descobrimos a emocionante história do nascimento da igreja. É aqui que encontramos o Espírito Santo no Pentecostes. Vemos a igreja se estabelecer, vemos os discípulos crescerem como líderes, encontramos o apóstolo Paulo, vemos a igreja se espalhar para fora de Jerusalém. Os seguidores de Jesus, como Filipe, começaram a ensinar as pessoas sobre Jesus onde quer que fosse. Isso significou que as boas novas do rei Jesus se espalharam de Jerusalém para um círculo cada vez mais amplo de pessoas. Filipe é o primeiro missionário no sentido moderno do termo, mencionado no livro de Atos, e a primeira pessoa a receber o título de evangelista. Por causa da perseguição em Jerusalém, dizem-nos que Filipe desceu às cidades de Samaria. Samaria era a região de Canaã, onde residiam pessoas com uma herança mista judaica e gentia, o que foi o resultado da relocação assíria de povos. Samaria estava, na verdade, geograficamente ao norte de Jerusalém, mas topologicamente mais baixa do que Jerusalém, que fica em uma cordilheira. Atos capítulo 8, versículos 7 ao 8, relata que a pregação do evangelho por Filipe em Samaria resultou na expulsão de espíritos imundos dos possuídos, na cura de enfermos e o sentimento de grande alegria na cidade. Temos também Pedro, que teve que passar por uma conversão transcultural para combater o seu etnocentrismo contra os gentios, antes de ser capaz de levar Cornélio e toda a sua família à fé em Cristo. Até então, na mente de um judeu, a salvação só existia dentro dos limites da cidadania de Israel legal. Assim, quando um gentio se sentiu atraído a adorar Jesus, o Deus de Israel, o judaísmo daquela época, daquele dia, exigiu que o gentio se submetesse a um ritual de conversão feito pelos homens, de circuncisão, batismo e oferta de sacrifício, antes que ele pudesse ser contado como um salvo. Deus fala com Cornélio, o gentio, temente a Deus, em uma visão, instruindo a enviar homem a Jope e trazer de volta um judeu chamado Simão, também conhecido como Pedro, e a Cesareia, para ficar com Cornélio e sua família em sua casa. Uma coisa inaceitável para o judeu fazer. Ao receber a visão, Cornélio é obediente e envia homens a Jope para encontrar Simão Pedro e trazê-lo de volta. A perplexidade de Pedro em relação ao significado da visão que ele teve logo dá lugar à revelação e à compreensão. Depois de instruções constrangedoras, Pedro começa contando a eles sobre o significado da visão que Deus lhe deu enquanto estava no telhado orando em Jope. Pedro diz aos ouvintes o verdadeiro significado de sua visão divina.
Deus me mostrou que eu não deveria chamar nenhuma pessoa de comum ou impura. O propósito e o significado da visão de Pedro é claramente que Pedro e todos os judeus não devem mais acreditar que os gentios que chegam à fé no Deus de Israel são impuros, inaceitáveis por Deus, ou comuns, profanos. A realidade é que Deus, de fato, aceitou os gentios chegando à fé nele sem a necessidade de que eles se submetessem a uma conversão ritual feita pelos homens para se tornarem judeus legais. Subtópico 3, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Em Atos capítulo 13, encontramos o primeiro registro de uma igreja reconhecendo, encomendando e enviando missionários. A igreja primitiva reunia-se para uma temporada de oração e jejum. Enquanto oravam e adoravam, o Espírito Santo falou para separar Paulo e Barnabé para serem enviados. Depois de ouvir a voz do Espírito, os reunidos impuseram as mãos sobre a cabeça de Paulo e Barnabé e os consagraram para fazer a obra para a qual Deus estava chamando. Paulo e Barnabé são enviados pela igreja na Antioquia, no que ficaria conhecido como a primeira viagem missionária de Paulo. No capítulo 14, versículo 25 e 27, vemos Paulo e Barnabé retornarem à igreja, informando-os tudo que Deus fez com eles e como eles abriu uma porta de fé para os gentios. Sem dúvida, houve regozijo por parte de Paulo e Barnabé ao dar esse relato e da igreja em Antioquia ao ouvir esse relato. Sinopse do tópico 2, nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Subtópico 1, nas cartas paulinas. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritos por Paulo, que são chamados de epístolas paulinas. A palavra epístola significa literalmente apenas uma carta escrita em formato literário. E o nome Paulo é usado como adjetivo para descrever as letras, epístolas paulinas, cartas de Paulo. Aproximadamente um terço do Novo Testamento consiste em cartas ou epístolas escritas pelo apóstolo Paulo e dirigida às igrejas cristãs de sua época. Como essas cartas são mais antigas do que qualquer um dos relatos evangélicos da vida de Jesus, elas constituem a fonte mais confiável que temos hoje para informações sobre a história primitiva do movimento cristão. Com poucas exceções, essas cartas foram escritas em resposta às condições que existiam nas igrejas particulares com as quais Paulo estava associado. Embora muitas das cartas de Paulo tenham sido escritas para algumas igrejas, algumas de suas cartas também foram escritas apenas para indivíduos. Um foi para Filemão, 2 a Timóteo, 1 para Tito. Como essas cartas são escritas para fornecer conselhos aos líderes da igreja, elas geralmente são chamadas de epístolas pastorais. Somente algum tempo depois da morte de Paulo, essas cartas circularam entre as igrejas e foram lidas juntos com as escrituras do Antigo Testamento como parte dos cultos regulares de adoração. Subtópico 2, nas cartas gerais. A missão de Deus é um tema central em toda a Bíblia. E isso é particularmente evidente em as epístolas gerais. As epístolas gerais compostas por Tiago, Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 de João, 2 e 3 de João e Judas foram escritas para o primórdios, comunidades cristãs que enfrentaram vários desafios e dificuldades. Essas cartas fornecem orientação e encorajamento para os crentes enquanto eles procuravam viver sua fé em um mundo hostil e opressor. Um dos temas-chave da epístola é o chamado à santidade.
Outro tema é importante no geral, as epístolas são o chamado à unidade. Os escritores exortam seus leitores a manter a unidade dentro da comunidade de crentes, apesar das muitas divisões e conflitos que ameaçavam separá-los. Esse chamado à unidade está enraizado na crença de Deus, que Deus chamou seu povo para ser um só corpo unido em Cristo. Subtópico 3, no Apocalipse. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um texto altamente simbólico e apocalíptico, que descreve o fim dos tempos e o triunfo definitivo de Deus sobre o mal. O livro contém uma série de visões que revelam a majestade e o poder de Deus, bem como as consequências de rejeitá-lo. Um dos temas-chave do Apocalipse é o chamado ao arrependimento. O livro contém vários apelos ao arrependimento para que aqueles que afastaram-se de Deus e estão seguindo falsos ídolos e falsos ensinamentos. Esse chamado ao arrependimento está enraizado na crença de que Deus é um homem amoroso, um Deus amoroso e justo, Deus que deseja que todas as pessoas se voltem para Ele e sejam salvas. Esses textos fornecem uma forte, rica de entendimento sobre o fundamento missiológico da Bíblia, enfatizando o chamado à santidade, à unidade e ao arrependimento e ao triunfo final de Deus sobre o mal. Eles lembram-nos que a missão de Deus é chamar as pessoas a si e viver uma vida que está separado para Ele, em justiça e obediência, unido em amor e na antecipação da volta de Jesus. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: as cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Para concluir, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Na época do Novo Testamento, um apóstolo era aquele que carregava a autoridade de falar em nome daquele que o havia enviado. No Novo Testamento, o primeiro apóstolo é o próprio Cristo, o enviado do Pai. Então o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e a igreja foi enviada para completar o ministério de Cristo em todo o mundo, para cada língua, para cada nação, para cada tribo. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor, e espero estar melhor da garganta, querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.